Bom dia, igreja amada. É um privilégio muito grande, mas muito grande mesmo, pregar, anunciar o Evangelho de Jesus no meio do seu povo, no meio dos seus santos. Então, para começar essa pregação, eu quero realmente pedir ao Senhor que Ele somente use esse vaso de barro, e que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Amém? O desejo maior aqui é que nós possamos ver a Jesus tão grande como nós nunca o vimos antes. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o tempo, esse é o lugar que o Senhor preparou para nós, e que nós sejamos inundados pela potente manifestação do Espírito Santo de Deus, pois é Ele que nos conecta com as coisas do alto. Ele deve ser a nossa respiração espiritual. Ele é o auxílio dos crentes para que nós possamos prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse prêmio que é imaterial, mas é o prêmio que nos garante salvação plena, comunhão eterna com Deus e a coroa da justiça. E é isso que nós vamos inculcar aqui através do Evangelho do Senhor Jesus, que nós sejamos municiados, que nós possamos ser municiados para que a gente possa gozar desse prêmio tão maravilhoso que é a comunhão eterna com Deus. Amém? Para isto, eu quero te convidar, vou fazer um combinado com você, Igreja de Cristo. Nós preparamos alguns slides para projetar a palavra, porque hoje nós vamos mergulhar aqui no Evangelho de Atos, é um trecho grande da palavra. Então eu fiquei pensando, se eu fizer a leitura corrida do texto, eu vou levar uns 10 minutos. Então a gente já vai para cima. Então já vamos começar a estudar a palavra de cara. É um texto muito conhecido, nosso, então eu acredito que muitos de nós que lê a palavra de Deus já devem conhecê-lo. Então fica mais fácil a gente partir direto para o estudo. Amém? Nesta manhã, meu povo, nós começamos de manhã, vamos continuar aqui. Nós vamos falar sobre o maior milagre que qualquer um de nós pode viver, a nossa conversão. E a gente vai trazer implicações da conversão de Saulo de Tarso, para que nós possamos ser inspirados pela conversão deste homem e que nós também tenhamos o nosso milagre de pé. Porque ser convertido ao Evangelho de Jesus já é um milagre. Amém? Nesse mundo em que a gente tem sido ensinado a cultivar o eu, um mundo muito humanista, materialista, onde as coisas, os bens, isso é o que perfaz, é o que toda hora bate à nossa porta. Nesse mundo, você ser alguém convertido a Jesus Cristo é diferente, é algo extraordinário. Então, realmente, a conversão é um milagre. E hoje a gente vai falar do caso específico de Saulo, que é algo mais poderoso ainda e que merece o nosso olhar atento. A conversão de Paulo é algo tão extraordinário que Lucas, que escreveu o livro de Atos, fez questão de fazer esse registro em 3 capítulos. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Como um reforço positivo para que toda hora nós sejamos questionados sobre a nossa verdadeira conversão, a nossa conversão genuína. Se você observar, os evangelhos, eles sempre nos ajudam fazendo menção aonde você vai encontrar. Algumas Bíblias mostram lá, olha, você encontra esse mesmo texto em Lucas, em Mateus, em Marcos. Em Atos você vai observar que vai ter uma menção te levando aqui, para quem tem NAA, NVI, te leva para outros capítulos onde vai fazer o reforço sobre a conversão. Sem mais delongas, vamos começar fazendo aqui uma espécie de decupagem das credenciais de Saulo de Tarso. Para iniciar,
fazer um esclarecimento aqui para todos. Nós o conhecemos como Paulo, correto? Porém, Saulo é o seu nome hebraico e Paulo é o seu nome que vem do latim, é um nome romano. Então, nós costumeiramente costumamos reconhecer o Paulo, né? O Paulo de Tarso, que é o mesmo Saulo de Tarso. Só que Saulo é o seu nome hebraico e Paulo é o seu nome em latim. E convencionalmente a gente chama mais Paulo de Tarso, porque eu imagino que foi exatamente quando ele começou a fazer o evangelismo, e aí ele fica com o nome romano preponderante nessa história. Então, para a gente ter esse conhecimento que é bem importante. Vamos falar um pouco do currículo deste homem, deste irmão, o Paulo. Paulo, ele teve um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Ele era natural da Cilícia, em Tarso, um centro cultural do império, uma pequena Atenas para aprendizagem. Era versado em filosofia e poesia grega, ou seja, era uma pessoa com requinte acadêmica, né? Uma pessoa com um intelecto diferenciado. Era judeu por genealogia, daí o seu nome Saulo, e romano por direito de nascimento. Foi circuncidado ao 8º dia, que significava estar debaixo do pacto da aliança abraâmica. Significava dizer que era alguém exímio observador das leis mosaicas também. Fazia parte da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Lembra o Benjamim, segundo filho de Jacó com Raquel? Ele fazia parte desta linhagem. Era descendente direto dos patriarcas da nossa igreja, dos patriarcas de Israel. Era chamado hebreu de hebreu, um puro sangue judeu, se é assim que podemos dizer. Era um judeu de judeu. Educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu refinada educação cultural e religiosa. Gamaliel era neto de Hilel, que era como se fosse a maior escola de judaísmo daquela época. E o Paulão, Saulo de Tarso, foi versado, teve a sua educação refinada nessa escola cultural e religiosa. Ele era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus, que eram radicais na observação e na aplicação da lei. Foi a maior expressão do judaísmo na sua época. Esse era o currículo de Saulo de Tarso antes da sua conversão. Grande, né, gente? Espetacular. Aos nossos olhos, a gente ia dizer, era o cara. Só que esse o cara era um ímpio. Ele era um exterminador de cristãos. Ele tinha um coração tão obstinado, que ele fez questão de ir até a sinagoga, ao sumo sacerdote, que era o supremo tribunal superior lá daquela época, para pedir carta para poder matar quem estava falando do nome de Cristo. E é assim que nós vamos começar essa pregação. De alguém que é um exterminador de cristão, passa a ser um anunciador do Santo Evangelho de Cristo. Abre tua Bíblia em Atos. No capítulo 9, a gente vai começar a debulhar do 1 ao 22. Diz assim a santa palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Eu falei para vocês que eu ia fazer um combinado com vocês, que aí a gente vai lendo aqui os textos até a gente chegar no ápice dessa mensagem, tá? Olha só o que está ali destacado. A expressão usada. Paulo respirava ameaças de morte. O seu coração estava cheio de fúria e obstinado no seu objetivo de aniquilar os seguidores de Cristo. Ele se assemelhava a uma fera.
Em suas próprias palavras, em Atos 26:11, ele estava demasiadamente enfurecido contra eles. Quando você começa a estudar profundamente essa palavra, buscar a hermenêutica desse texto, a gente descobre que Paulo foi comparado exatamente a um animal bufante, obstinado em caçar suas presas. E aí você fica se questionando assim, meu Deus, o que leva um ser humano a querer matar, exterminar pessoas que são seguidoras de alguém ou de alguma coisa, né? No caso de Paulo especificamente, ele não aceitava que o Messias, que seria o Cristo, o Salvador, pudesse vir de Nazaré. Pudesse ser um homem que foi pregado no madeiro e considerado maldito. Na cabeça dele, intelectual, genial, eu sei de tudo, na cabeça dele não podia vir o Salvador do mundo de Nazaré e desta forma. Então ele estava obstinado a exterminar os cristãos, a matar, cortar o mal pela raiz. E ele, muito sábio, muito estrategista, muito inteligente, o que ele faz? Vai lá no sumo sacerdote e escolhe uma cidade estrategicamente, naquele tempo, Damasco era um centro comercial e cultural, um lugar onde, se tivessem cristãos plantados ali, a palavra de Deus ia ser dispersa para todos os lugares do mundo, do antigo mundo. Então ele sabia que se ele fosse até lá e cortasse o mal pela raiz, o cristianismo ia acabar e essa loucura ia ser exterminada. Em resumo, Saulo, apesar de sua erudição e intelecto, ele estava espiritualmente cego. Quantos de nós, a exemplo de Saulo, muitas vezes nos encontramos com o coração obstinado em nossos próprios desejos, vontades e ambições pecaminosas? Nós ficamos cegos espiritualmente, inflados de nós, cheios de orgulho, cheios de vontade própria. Como diz o grande Tim Keller, inflados que não deixa entrar nada. Inflados, onde o Espírito Santo ele não consegue começar uma obra. Nós ficamos cegos, somos capazes de fazer coisas desastrosas. Nós somos armas potentes na mão de Satanás. É forte, igreja. Espiritualmente cegos, nós somos armas potentes na mão de Satanás. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Amém? Por isso que nós precisamos vigiar. O que Saulo não imaginava é que esse plano mirabolante e diabólico para acabar com os cristãos o levaria ao grande plano de salvação, o encontro supremo e maravilhoso com a verdade que é Cristo Jesus. Isso Saulo não imaginava. E o que a gente pode extrair como lição disso é que, espiritualmente cegos, nós rejeitamos a Deus. Então, se a gente fica cego espiritual, a gente rejeita as coisas santas, a gente rejeita as coisas de Deus. Você sabia que a palavra ministro no original quer dizer separado para as coisas de Deus? Então, se você é um ministro da palavra de Deus. Todos nós somos ministradores dessa palavra. Nós devemos estar separados para as coisas de Deus. Amém, igreja? Vamos à lição 2, ali no verso 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer.
Meus irmãos, isso aqui é uma palavra de muito poder, meu irmão. É como se Jesus estivesse falando para nós, porque quando a gente está ali obstinado nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas volições, sendo guiados 100% pela carne, o Senhor está dizendo: Ana, por que você me persegue? Você não está separado para minhas coisas. Paulo não escolheu se converter. Ele foi convertido pela graça soberana de Deus. Sabe, essa palavra mexeu muito no meu coração, porque eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que Deus me fez cair do cavalo e eu fui convertida, ou foi mais fácil assim? O Espírito Santo começou a soprar na minha vida desde sempre e eu entendi que eu tinha que separar minha vida para Deus. Porque muitas vezes não adianta, Ele vai te derrubar do cavalo e você vai ser convertido pela soberana graça de Deus. E glória a Deus por isso. Eis que chega uma luz, né? Assim que fala, de repente brilhou uma luz. Eu imagino que essa luz era um negócio assim tão louco, tão mirabolante, tão fantástico, porque essa luz, ela é comparada ao fulgor, né? Ao resplendor da glória do Filho de Deus ressurreto, que não deixa que ninguém fique de pé. Amém? Saulo não suportou e literalmente caiu do cavalo, entregue, rendido. Paulo foi rendido pela graça, pela glória de Deus. Os seus olhos espirituais foram abertos e os seus olhos físicos cerrados, para que ele tivesse um encontro especial com Deus. A conversão de Paulo não aconteceu em um templo místico, maravilhoso, na comunhão ali, ou na sinagoga dele. Não, a conversão de Paulo aconteceu no caminho, na jornada dele obstinada de acabar com os cristãos, achando que ele estava fazendo a melhor coisa do mundo. Ele caiu do cavalo. O homem que até então era comparado a uma fera se torna um cordeiro dócil. Ele era o grande carrasco dos cristãos. E isso nos prova que a eleição de Deus, ela é incondicional. Que a graça de Deus, ela é irresistível. E o seu chamado é irrecusável. A graça de Deus é irresistível. E o chamado dele é irrecusável. O mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa em sua carta aos Coríntios, ali em 2 Coríntios 5,18. É Deus quem está em Cristo reconciliando consigo o mundo. A salvação é obra exclusiva de Deus. Este homem experimentou aquilo que escreveu, e isso era uma convicção de vida. É Deus que está em Cristo reconciliando consigo os homens. Nós também, meus irmãos, fomos rendidos por esta glória. Aleluia divina, é isso. E que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Entenderam, meus irmãos? Essa é a nossa oração. Olhos espirituais. Senhor, me dá visão. Abre meus olhos. A conversão, meu povo, é uma loucura mesmo. A conversão é quando o nosso cosmo, como o nosso mundo, como se diz aqui na teologia, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela muda instantaneamente quando nós somos convertidos. É ou não é? Eu estou vendo meus irmãos ali. É. Muda as vestes, muda a forma como se fala. E não é, tem uns que é para imitar. Não é para imitar, gente. É para deixar o Espírito Santo fazer a obra completa no tempo de cada um, porque cada um de nós tem um tempo, viu? Cada um de nós. Fica querendo ser igual o irmãozinho ali, que a conversão foi súbita. Tem gente que demora. E tudo bem. O importante é se converter. Então, muda a roupa, muda o caminho, muda os amigos, vão te abandonar, vão te desprezar, vão dizer que você é chato, sua família vai te abandonar. Permanece no caminho. Permanece. Não temas. O Senhor está agarrado com você.
E nós não estamos aqui para ter uma vida boa, nós estamos aqui para ter uma vida nova em Cristo Jesus. Todas as dimensões da nossa vida mudam. Tudo fica diferente. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é forte. Mas eu tinha preparado uma mensagem sobre o temor de Deus. E quarta-feira Deus mandou eu virar o rumo totalmente e me deu um desespero que eu precisei até fazer um jejum para poder me acalmar. Eu falei, falta 3 dias. Aquele povo sabe muito de Bíblia. Eu tenho que estar preparada. Estou confessando meus pecados. Em público. Eu vou falar um negócio forte para vocês. Vocês conhecem porco? Porco se alimenta de quê? De lavagem. Porco gosta de lavagem? Gosta. É a comida dele, adora. Agora, se esse porco virar um homem, ele vai gostar de comer lavagem? Ele vai gostar do gosto da lavagem? Não. Assim somos nós. Quando a gente se converte, a gente não gosta mais das coisas do mundo, a gente gosta das coisas de Deus. Vigia, porque se você gosta das coisas do mundo, você precisa continuar o trabalho de conversão na sua vida. Amar as coisas do mundo é como gostar de lavagem, é pouco. Nós somos filhos do Rei. Jesus tem uma vida nova, uma vida em abundância. A palavra de Deus é inerrável. Ela é inerrante. Ela separa juntas e medulas. Imagina separar junta e medula, é um negócio tão cortante que resolve tudo. Ou você confia, ou não fica sendo religioso, vindo todo domingo para cá, sentando nessa cadeira. Confia. Lição 2, a graça de Deus é irresistível. Vamos gravando, vamos gravando. Lição número 3. Você é um instrumento para a expansão do reino. Olha só o que diz a Santa Palavra. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Aleluia! Oh, meu Deus, que glória a Deus você escutar isso de Deus. Você é o meu instrumento, aquele homem é o instrumento escolhido para anunciar o meu nome. Nós precisamos estar atentos ao mover do Espírito Santo. Ele nos conecta para instalar, para instaurar, para viver o reino de Deus. Ele nos conecta para que nós sejamos cooperadores do reino dos céus. Aonde nós estivermos plantados, entende, meu irmão? Não é só aqui na igreja, nessas 4 paredes. É aonde estivermos plantados. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, aonde estivermos plantados, nós somos cooperadores do reino de Deus. Mas aqui tem uma lição super importante. Para que nós possamos estar fortes, porque não é uma jornada fácil, o nosso sedimento precisa estar bem preparado. E isso é comparado a uma casa. A fundação, ela precisa ser sólida. E nós precisamos estar alicerçados sobre o temor de Deus. O temor de Deus é santidade. Está separado. É sabedoria que vem do alto. É reverência. É humildade. O temor de Deus é algo
fantástico, grande e difícil de tatear. Mas é isso que alicerça a nossa caminhada depois de convertidos. Tem pessoas que eu olho assim, eu falo, meu Deus, como é lindo. Elas conseguem exalar o temor de Deus. E temor de Deus não tem a ver com medo não, viu? Porque eu conheço muita gente temendo a Deus, corajosa, ousada. Eu tenho dentro da minha casa. Eu não vou dizer para poder não ficar inflado. Mas eu tenho. Temente. Não faço nada se o Senhor não me disser para fazer. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu quero ser separado. Eu quero ser santo como Deus é santo. E não tem a ver com moralidade do tipo, vai ter um anjinho com uma auréola, eu sou um anjo. Não é sobre isso. É sobre buscar essa fonte de sabedoria que é o temor de Deus. Ananias, aos seus olhos carnais, não compreendia o chamamento de Jesus para ele naquela ocasião, naquele momento. Mas ele seguiu as instruções e foi até a rua direita encontrar com Paulo. Ele seria a testemunha de um grande milagre. Saulo de Tarso, o implacável perseguidor dos cristãos, seria remido, salvo e batizado. E olha que coisa mais linda do mundo, né? Ananias encontrou Saulo o quê, meu povo? Lembra aí como foi que... Orando. Ananias encontrou Saulo orando. Saulo orando. Quem nasce de novo tem prazer em orar. Tem prazer na comunhão com o Abba Pai. A boca que bravejava, que ofendia, que falava palavras tóxicas, agora está cheia de preces e louvores. Oh, glória a Deus por isso. E dança. Né, Mary? Tem uma aplicação muito prática aqui para nós nessa palavra. Uma aplicação extremamente terapêutica, eu queria chamar a atenção dos meus irmãos para isso. Quando Deus fala com Ananias, vamos se colocar no lugar dele, se fôssemos nós. Se Deus falasse conosco, se a gente tivesse essa capacidade de ouvir nesse nível, porque Deus faz isso, viu, gente? Deus fala com muita gente, viu, meu povo? E é real isso aí. Vamos supor que somos nós que estamos ouvindo essa voz. Eu confesso a vocês que eu ia obedecer a Deus e não ia questionar, não. Mas Ananias questionou. Ele falou, Senhor, esse homem que anda matando o nosso povo, o povo santo, separado, escolhido, o que tem de aplicação terapêutica para nós? Muitos de nós carregam fardos, sofrimentos, emoções tóxicas, coisas que tiram a nossa potência, coisas que impedem o habitar do Espírito Santo, coisas que nos deixam furiosos, sanguíneos, coléricos, porque a gente não fala. Porque a gente tem temor dos homens. E a gente, em oração, pode pedir a Deus para nos dar sabedoria para falar, como Ananias fez. Mas, Senhor, esse homem... Pedir coragem. Gente, quando eu estava escrevendo essa ministração, assim, visitação de Deus poderosa, Deus falou na hora, fala isso para o meu povo, eles estão com medo de... Eles estão presos porque eles estão com temor dos homens, eles têm medo de falar o que estão sentindo. Fale o que você está sentindo, mas fale gerando em oração, em amor. A gente fica ali... Ai, meu Deus, não, mas se eu não disser para Mary que ela fez aquilo naquele dia que eu não gostei, é mentira, tu não fez isso, né? É só um exemplo, tá, amor? Só um exemplo que eu te amo, tu sabe, né? Mas se a gente tiver treta, a gente vai se resolver. Mas assim, fale em amor. Você não tem noção como isso é curativo. E quando nós somos curados, E quando nós estamos feridos, Isso é psicologia pura. Mas antes da psicologia vem a palavra de Deus. Então, assim, curados, nós curamos. Feridos, nós ferimos.
A coragem de Ananias, mesmo diante de um Deus soberano, comunica claramente a sua angústia com relação ao histórico de Paulo, mas mesmo assim, um homem temente a Deus, ele faz uma espécie de reclame e fala sobre a sua angústia. Nós precisamos comunicar com respeito, com amor que nos angustia. Nós precisamos tirar esses fardos pesados, porque no final de tudo isso, isso é temor aos homens. Lição número 3. Você é um instrumento para a expansão do reino de Deus. Ananias foi esse instrumento. Nós somos esse instrumento. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Lição 4. Chamados ao sofrimento. Olha o versículo, vamos ler junto? Mostrarei a ele. Bom, eu falei antes aqui das credenciais de Paulo, certo? Quando a gente se converte, quando a gente começa a mergulhar na Santa Palavra, a gente começa a ver como que esse homem sofreu. Toda pregação que fala de Paulo ou que é alguma carta de Paulo, algum pregador sempre vai falar daquele monte de sofrimento de Paulo, certo? Mas ninguém lembra que foi anunciado aqui, ó. Quando a gente se converte, a gente também tem que sofrer por essa causa. E o Senhor falou, Ananias, ele é meu instrumento, deixa ele ser usado, mas ele vai sofrer na carne o peso do que ele fez. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Querem saber? Só um resuminho aqui das coisas que aconteceu com esse senhor quando ele se converteu. Aí para a gente lembrar, quando você estiver naquela crise, ai meu Deus, está doendo, está ruim, estou sendo espremida, para que eu fui me converter, minha vida virou do avesso. Vou te lembrar aqui o que aconteceu com Paulo. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, em sua cidade natal, onde ele nasceu, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado da Tessalônica e da Bereia, chamado de tagarelas em Atenas e impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio no caminho para Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou a Roma preso e foi decapitado na guilhotina romana. E ainda assim, com alegria, entusiasmo e esperança, cumpriu sua missão, combateu o bom combate, completou a carreira. Olha só o que ele escreve e deixa para nós como pérola. 2 Coríntios 4:17. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo pregava com urgência, com lágrimas e com o poder do Espírito Santo. E essa é a maior lição que ele deixa para nós. Urgência. Lágrimas, porque as lágrimas revelam um coração redimido, rendido, feliz. As pessoas acham que a gente chora porque a gente está triste, né? Sofredores. É de alegria, é a glória de Deus. Quando você me vê chorando aqui, não é sofrimento não. Olha isso aqui, gente. Na guilhotina romana. Imagina a pessoa ver os caras andando para cortar sua cabeça. Lição número 4. Nós também somos chamados ao sofrimento por amor a Cristo. Às vezes, nem é assim. Às vezes Deus dá uma vida muito da boa mesmo. Os sofrimentos são comparados a isso aqui. Mas os sofrimentos, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. É muito real. Só quem é cristão vive isso, né, gente? Só quem é crente de verdade sabe o que é isso. A gente é ferido na carne. Nós somos espremidos para sair o mais belo e puro azeite. O mais delicioso azeite, aquele capaz de purificar, transformar e curar. Lição 5, vamos lá. O versículo 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, uau, presta atenção aí, ó. Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meu Senhor Deus, Pai, nesta hora, neste dia, aí no YouTube, se tiver alguém aqui que está com escama do olho, em nome de Jesus, essas escamas cairão agora.
O cara foi enxertado na videira, irmão Saulo, o ímpio. O Ananias chegou lá já chamando ele de Saulo, irmão, Mary, irmã. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, diz que era mais fácil convencer um leão a se tornar vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Eu concordo com ele. Porque quando o Espírito Santo entra, quando você está cheio, nada fica igual. Não tem como. Você vai dizer assim, não, Ana, mas não é possível. Sim, se você é genuinamente convertido, você está cheio do Espírito. Olha o que diz, enviou-me para que você volte a ver, ou seja, os seus olhos espirituais serão abertos, porque é isso que interessa no reino de Deus, olhos espirituais, e você será cheio do Espírito Santo. É uma coisa muito linda a ação do Espírito Santo na trajetória de conversão de Paulo e de qualquer crente. Ananias já reconheceu Paulo como irmão, membro da família de Cristo, o chamando de irmão Saulo. Impôs suas mãos sobre ele, sem medo, sem reservas. E ali, naquele lugar, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Paulo se converteu, ele estava cheio do Espírito Santo. A rua direita foi o palco da mais gloriosa conversão que nós podemos viver na Bíblia. O Espírito Santo vivificador foi entronizado na vida deste homem. E a minha oração é que este mesmo Espírito seja entronizado na minha e na sua vida. O Espírito Santo evidencia a conversão. Essa é a lição. Se está convertido, tem poder do Espírito. Lição 6. O batismo é uma ordenança. Diz assim, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Paulo se converte e todo aquele que é salvo deve ser batizado, deve ser integrado à igreja. Essa é uma ordenança, um precioso sacramento que sela a nossa aliança com Cristo. O batismo é um sinal de arrependimento, é uma confissão pública da nossa fé. E é um ato simbólico mesmo, descer as águas, é confessar para o mundo, eu sou de Cristo. É algo tão simples, mas é uma revolução no mundo espiritual. Eu fiquei pensando assim, gente, mas engraçado, Jesus curava cego, mas não caía escama. Eu falei, moça, nesse caso aqui caiu algo como escama. Tipo assim, por quê? Lembra que o Paulo era um alto intelectual, erudito, Deus precisava convencer ele até nisso. Tinha que ter algo palpável para o cara entender que ali era uma obra mirabolante. E ele faz muitas vezes isso com muitos de nós, que é muito cético, muito cientista, né? Muito, o porquê do porquê do porquê do porquê. Tudo bem, gente. É lindo também ser uma pessoa de boa cognição. Isso faz parte do belo de Deus. Mas o mais legal é quando a gente se apressa nesse processo. E o mais lindo é quando essas escamas caem rapidamente. E Paulo teve essas escamas aos pés dele. Ele passou a ver. E passando a ver, ele foi batizado. Acho que todo mundo aqui é batizado, né? Porque depois dessa você vai passar lá fora e vai se inscrever no batismo, porque você vai querer fazer parte dessa família, não vai? Você não vai querer ser parte dessa aliança? Tem coisa mais linda do que ser irmã da dona Roseli? Tem coisa mais linda do que receber uma oração da Divina? Tem coisa mais linda do que há 13 anos caminhar com a família da Helenilson, o Roberto e a Ana, que é minha ovelha com muito orgulho? Faz muitos anos, né? Minha ovelha nada, ovelha de Cristo, mulher. Ele me escolheu para eu te pastorear há 13 anos atrás. Nós somos oficiais desse corpo. Nós somos desta aliança. Isso é profético, isso é sacramento também. Nós fazemos parte da mesa do Senhor e nós esperamos o grande dia em que estaremos com Ele no banquete final. Aprenda sobre isso. Nós estamos aqui para isto. Por fim, nós somos chamados
ao ID e ao cuidado com os recém-chegados na fé. Olha só o que diz a Santa Palavra. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ó, já começa a caminhar com o povo de Deus. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos. Lógico, o mundo vai achar, uau, aquele nó cego está falando de Jesus. E perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, aqui um parênteses muito importante. Esta igreja, ela é uma igreja da palavra de Deus. Estranho eu falar isso, porque todas as igrejas deveriam ser igrejas da palavra de Deus. Mas a gente vive um tempo muito confuso. É necessário reforçar. Faz parte da missão do pregador falar sobre isso. Então, essa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus. Ontem, nós estávamos aqui em um dos exercícios de ensinar sobre a palavra, de disseminar cada vez mais a palavra com diligência, com profundidade, né, com zelo de estudo da palavra. A gente estava no CAC. E o Júnior estava dando aula. E aí eu vim para acompanhá-lo, porque eu já me formei lá. Mas a Bia vai bem dar uma olhada para mim dizer que eu faltei 4 vezes, eu tenho 4 aulas para repositar. Eu já estou te vendo ali, ó. Eu vou em todas as aulas, viu? Eu vou. Esse negócio é maravilhoso. Resumo da ópera SK, que é maravilhoso. Mas o que eu quero te falar? Que ontem tinha aqui coisa de quê? 30 pessoas, Bia? Quantas pessoas estavam estudando aqui ontem? 45 pessoas estavam aqui, zelosamente se debruçando no estudo de liderança à luz da palavra. Óbvio que a gente usa outros instrumentos para fazer ali a aula, mas a palavra estava como alicerce. E o Júnior abriu o bocão lá e falou aqui, esta igreja não está aqui para formar pessoas que querem ficar muito ricas, pessoas milionárias, pessoas obstinadas em seus próprios desejos. Nós estamos aqui para formar discípulos de Jesus Cristo. Esta igreja é uma igreja preocupada em formar discípulos para Jesus Cristo com todo o temor e tremor do mundo, porque não é uma fácil tarefa. Porque a gente o tempo inteiro está lutando contra o mundo. O mundo vai oferecer um super som, um super pregador que usa de neurociências, ambiente confortável, pessoas bonitas, bem vestidas, boas de vida, não é assim? E a gente vai, opa, eu quero ser desses aí. Não, você tem que ser de Cristo, aonde o Senhor te chamar. Não que tenha problema em ter uma igreja maravilhosa, com ótimas condições, se Deus permitir. Amém. Mas se não, nós vamos continuar fazendo os discípulos de Jesus, porque é para isso que Ele nos chama. Olha o que Paulo sofreu na carne, na vida. E olha o que, você viu lá quando o Ananias encontrou ele estava orando, porque uma pessoa quando encontra Cristo, a primeira coisa que ela quer fazer é orar. Ora. E quando ele vai municiado, vai se preparando, vai sofrendo por essa causa, por esse evangelho, prega até para poste, não é assim? Eu estou olhando ali para a Mai, lá atrás, que o marido dela e ela são excelentes pregadores. Prega até para poste. Você não precisa de um púlpito, não. Cadê o Vagnão? Saiu. Outro dia eu escutei a ministração dele numa célula, eu falei assim, onde que eu aceito Jesus de novo? Eu estou brincando, gente. Mas era o poder de Deus tão grande que eu queria aceitar esse 10 vezes naquela hora. Ananias teve um papel muito importante na vida de Paulo. Ele cuidou do recém-chegado, o apresentando à comunidade de Damasco. E essa não era uma missão simples, afinal de contas, ele estava apresentando alguém que tinha fama de assassino, matador de cristão, de crente, imagina. Mas Ananias cumpre essa missão poderosa e logo Paulo já estava caminhando com os discípulos em Damasco. Não está aqui nesse texto, mas Barnabé também faz isso lá em Jerusalém. Ele também integra Paulo à comunidade de Jerusalém.
O que você quer dizer com isso? Nós precisamos levantar mais Ananias e Barnabés modernos para cuidar dos recém-chegados na fé. E pode ser você. Como que cuida? Amando, ouvindo, deixando a pessoa falar. Tem gente que não deixa a gente falar. Só fala. Às vezes a pessoa só quer alguém que te escuta. Só isso, é cura para ela, né? Então, assim, cuidar dos recém-chegados na fé é a nossa grande comissão, meu povo. Nós estamos aqui, já não chegamos aqui? A gente não caiu do cavalo também? Agora a gente está de pé e a gente vai cuidar dos recém-chegados na fé. Essa recepção deu segurança. O povo fala muito sobre ambiente de segurança psicológica, né? Então, Ananias preparou um ambiente de segurança psicológica para Paulo. E Paulo iniciaria a partir dali a sua jornada missionária revolucionária, revolucionando o cristianismo até os dias de hoje. Sua jornada apaixonada de pregar o evangelho. E ele fala lá, né? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quem conhece a Jesus verdadeiramente não quer se calar. Quem conhece a Jesus muda seu ciclo de amizade. Paulo era da galera dos fariseus, agora é da galera dos discípulos de Jesus Cristo. Eu quero ser da galera dos discípulos de Jesus Cristo. Por mais que a minha segunda-feira... Não vai não, Jesus vai me dar uma colher de chá. Porque a gente sabe que quando vem a segunda-feira... É o Paulinho que gosta de falar isso. Ó, quando passar por ali, a bolha vai explodir, né? Tudo bem, você está em Cristo. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Nós podemos ser essas pessoas que no meio do caminho, na rua chamada direita, somos recrutados para apoiar e cuidar de pessoas que serão bombas atômicas para o reino de Deus. Me permita essa licença poética, bomba atômica para destruir o pecado, bomba atômica para destruir tudo que é ruim e trazer luz e santidade para o mundo. Pessoas que trarão impactos incalculáveis. E pode ser que essas pessoas muitas vezes serão de difícil trato. Serão pessoas difíceis. Mas lembre-se que Deus vê o coração. Nós vemos a aparência. Mas o Senhor vê o coração. O Senhor tem aquela, né? Ele é o alfa e o ômega. A letra grega, né? Que significa a primeira letra e a última letra do alfabeto. Alfa e ômega. Princípio e fim. Quando você canta a muda, você sabe o que você está cantando? Você está dizendo que Deus ele é o começo e o fim. E o amém. Lá em Apocalipse termina com amém. Então, assim, nós podemos ser essas pessoas que vamos cuidar dos recém-chegados na fé. Não importam como eles venham. Tem gente que é difícil, meu povo. Mas a gente vai caminhando em oração. E às vezes sozinho não pede ajuda. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Não é sobre nós, é sobre Deus. Precisamos estar atentos à voz do Espírito. Ele nos instruirá como impulsionar para algo maior. Algo que supera nossos vieses, nosso modo de pensar, nosso julgamento. Isso é evangelho real. Deixar o Espírito Santo se mover usando a cada um de nós em sua boa obra. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão quieto, eu sou tão calado. Ou eu sou tão falador, eu não deixo ninguém falar. Eu não deixo espaço para ninguém. Nossa, eu sou muito colérico. Eu domino tudo quando eu chego. Você era assim. Agora você está em Cristo. Pode ser que você em algum momento fique assim. Mas você sabe como corrigir isso. Com oração, com jejum, com leitura da palavra. Na comunhão dos santos. Porque quando a gente é muito obstinado e fala, eu não vou lá não, ficar com aqueles irmãos. Isso é orgulho, isso é idolatria. Porque a igreja, ela sim, ela é uma esperança para cada um de nós. O desfecho dessa intrigante história de conversão
é que nós estamos aqui hoje, nos deleitando nessa Sagrada Escritura e recebendo uma impulsão do céu para continuarmos a obra missionária de Paulo. Nós estamos sendo equipados e Paulo é tão maravilhoso, essa coisa que Deus faz na vida dele, que ele deixa 13 cartas para nós, nos equipando, nos ensinando como estar cheio desse Espírito, para que nós possamos efetivamente caminhar pelo mundo anunciando o bom Evangelho, as boas novas de Cristo. Peregrinos que somos. Nós precisamos pregar com urgência, com lágrimas e poder do Espírito Santo de Deus. É chegada a hora de olhar para o eterno, militar contra a carne e estar cheio do Espírito Santo. É chegada a hora de olhar para o eterno, militando contra a carne e estando cheio desse Santo Espírito. Posso te convidar a ficar de pé? Cadê meus parceiros maravilhosos? Venham cá. A gente vai terminar esse culto orando, louvando ao Senhor. Até aqui a palavra. Você consegue colocar o resumão? Vocês sabem que toda vida quando uma mulher ou um homem de Deus, os filhos do Senhor, é escolhido para anunciar a santa palavra, nós, teoricamente, nós devemos ser chacoalhados com essa palavra. E quando você olha esse resumo aqui, isso aqui é uma história perfeita de alguém que é preparado para o ID, para anunciar as boas novas. Lucas foi craque. Isso não foi uma ordem que eu estabeleci, já está estabelecida na palavra. Nós andamos espiritualmente cegos quando somos ímpios, quando não conhecemos a verdade do Evangelho. E aqui não é sobre religião. Aqui é sobre reconhecer um Criador, que é Deus, através da Santíssima Trindade, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se render a este Deus de poder, que é 3 em uma só pessoa, e deixar de ser cego espiritualmente. É sobre isso. Qualquer coisa diferente disso é procedência do maligno. Cristo e sua cruz. Cristo de ponta a ponta. E aí Lucas começa a escrever: espiritualmente cegos rejeitamos a Deus. Mas aí a gente deixa de ser cego, a gente passa a enxergar. E aí essa graça irresistível nos inunda. A graça de Deus, que é o poder de Deus naquela cruz, dando o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ela é irresistível. E você passa a ser um instrumento para a expansão do reino. Só que quando você é um instrumento para a expansão do reino, você vai sofrer os reveses disso. E você precisa estar preparado, porque também somos chamados ao sofrimento. Não é uma vida de mar de rosas. Nesse processo, o Espírito Santo, ele encontra mais lugar. Já estamos cheios do Espírito, mas aí ele encontra um coração realmente convertido. Um coração realmente, genuinamente, verdadeiramente pertencente a este reino. E aí, como prova disso, como declaração, ele se batiza. Eu sou salvo, eu quero permanecer nessa aliança. Selado. E agora nós somos chamados a anunciar o Evangelho e a cuidar daqueles que vão passar pelo mesmo processo. E isso quer dizer muita coisa, requer paciência, requer pregação diária. Não é para você ficar inculcando ali e ser um chato. A sua vida deve traduzir o Evangelho de Jesus. Às vezes vai ter que dar uma ferroadinha, né? Vai ter que falar mesmo. Mas no outro dia volta e ama, e ama, e ama. Quem foi que escreveu sobre o amor mesmo? Quem foi que escreveu sobre o amor? Esse aqui? Ele mesmo. Pois é. Deus é maravilhoso! Você é convertido? Você é convertido? Ou você é convencido, um religioso? Mexeu comigo.
Nós estamos no caminho. Eu estava contando aqui 8h30 que eu vi uma quinta-feira aqui no culto de mulheres. Sabe o Matrix? Alguns já assistiram o Matrix. Sabe a hora que fica assim? Eu fiquei paralisada ali. Eu tive um momento assim com Deus que foi inacreditável. Eu estava ainda me remoendo na saída do banco, né? E agora? A executiva. Não sei o quê. E agora? No vale. Bobinha. Boba. E aí, Senhor, é tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão lindo, que Ele me deu uma visão clara de que eu estava. Era um lugar lindo, uma estrada, como se fosse assim aqueles desertos dos filmes, sabe? Do Texas aqui, aquela estrada bonita, infinita assim, ó. E aquele lugar lindo, limpo e tal. E eu estava andando naquela estrada e Ele me falava assim: eu estou te colocando nesse caminho porque eu quero que você chegue ao jardim, que é o lugar que eu planejei para vocês. O lugar onde não tem falta de nada, onde você não sente nenhum tipo de angústia, de mau pressentimento, de coisas ruins, de sensações, de sentimentos ruins. Eu preparei o jardim, só permaneça no caminho. Eu só quero que você permaneça no caminho e me escute. O caminho é Jesus. Tudo isso aqui que a gente fez é só para a gente entender que é sobre Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Neste caminho, nós chegaremos ao dia em que estaremos com Ele. Aleluia! Se tiver alguém aqui neste dia, nesta hora, gente, olha, eu não sei, eu falei para Deus, me controla para eu não chorar, porque eu sou muito chorona. Se eu começar a chorar, eu vou atrapalhar tudo. E eu não vou conseguir entregar a sua mensagem. Deu certo? Acho que deu. Mas se tiver alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dê um passo de fé. Aceite a este Cristo enquanto é tempo. Não demore. Tenha urgência nisso. Se tiver alguém aqui que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão onde você estiver. Você não precisa nem vir aqui na frente. Levanta sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece? É festa nos céus. Porque é uma seita. Eles estão... essa mulher usou de neurociência para entrar no meu cérebro. Gente, eu sou nada. É o Espírito Santo. Se você foi tocado por essa mensagem, não é sobre mim, é sobre Deus. É sobre Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, assim como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Usa-me para o louvor da tua glória. Usa-me para a expansão do reino, para anunciar o evangelho. Me equipa, me prepara. Coloca teus anjos ao meu redor. Me sustenta nessa caminhada. Faz com que ela seja gloriosa. Em nome de Jesus. Mas aqui também tem um convite super especial. Não tenha temor dos homens. Não tenha. Se durante a ministração dessa mensagem você disse assim: meu Deus, eu não sou convertido, eu achava que eu era. Essa é a hora de você revelar para os altos céus e aqui na comunhão dos santos, aí no seu coração: eu me converto a Cristo Jesus, eu quero que este Deus mude a minha vida. Conversão, quando você vai estudar a palavra na sua raiz original, é exatamente como mudar de rota. Eu quero mudar de rota, eu quero mudar o caminho. Aí no seu lugar, comece a clamar, comece a orar: Senhor, é hoje, é agora. E quando a bolha estourar, você vai continuar dizendo: é agora, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo.
Aleluia! Vamos louvar? Aleluia, vamos continuar louvando. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que está acima de qualquer outro nome. Vamos juntos? O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Cante que ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É o único amor que faz mudar o mundo. Vamos mais uma vez? Digno desta canção, só tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. O nome que está acima de todo nome, declare. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Somente o teu nome, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra te ver. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Cante que ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos declarar que ele é o nosso fundamento. Você pode assumir um compromisso com Jesus hoje, assim como a pastora Ana falou. Não perca mais tempo. A hora é agora. A hora é agora de construir uma vida em ti, uma vida firmada no Senhor Jesus. Vamos cantar juntos? Eu vou construir eu vou confiar. Não vou ser
Santo, santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada por este. Aleluia. Santo, santo Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e fala: você é meu irmão. Nós fazemos parte dessa aliança. Nós estamos agarrados com Cristo. Aleluia. 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 Vamos à bênção apostólica. A bênção apostólica, que é uma expressão da Trindade. É uma expressão exata da Trindade, do Deus que está em três pessoas diferentes, mas que é uma só substância. Que a graça de Deus, que a graça de Cristo Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz.